de mães e filhas. Longe de mim, longe, espalhar algum tipo de, ou despertar algum tipo de culpa, porque não há mães perfeitas, não há filhas perfeitas, mas se alguém teve uma mãe perfeita ou uma infância perfeita, por favor partilhe connosco. Aí já em baixo nas questões, eu tive uma infância perfeita. Eu não conheço ninguém e na verdade, se não há filhos perfeitos, não há mães perfeitas, não há passados perfeitos, não há futuros perfeitos, mas é isso que molda o nosso caráter. É isso que faz de nós pessoas diferentes umas das outras e que enriquecem a nossa sociedade e os nossos relacionamentos e nos permite desenvolver e ir mais além. Então, mães e filhas. Porquê mães e filhas? Porque normalmente são elas que conseguem ter mais vezes, não é exclusivo, mais vezes relações mais tumultuosas. Porquê? Porque elas podem ser rivais uma da outra. Mas antes de chegar aí, façam as vossas perguntas, participem aqui no live e se conhecerem alguém que possa beneficiar com este tema, por favor, partilhem. Vão ao nosso YouTube também, onde este live será publicado e onde já estão publicados todos os outros, e subscrevam. Obrigada pelo vosso apoio e vamos falar então desta relação mãe-filha. Mas o que é isto, relação mãe-filha? Porquê é que é tão importante? Bom, é importante como qualquer relação mãe-filhos, ok? Seja menina ou seja menino. É muito importante porque faz parte de uma coisa com que nós não sobrevivemos nesta vida, que é relacionamentos. É com a nossa mãe que nós temos o primeiro vínculo e o primeiro modelo de como funciona uma relação afetiva. É curioso pensar que as pessoas com quem nós casamos, com quem nós temos relacionamentos, são parecidos com o relacionamento, temos um relacionamento semelhante ao relacionamento que tivemos com a nossa mãe. Se foi um relacionamento mais equilibrado, mais apaziguador, aumentam as probabilidades de termos um relacionamento com outras pessoas, com outra pessoa mais apaziguador também. Se foi mais tempestivo, é possível que também seja tempestivo. Ou pode ser completamente o oposto, para tentarmos compensarmos daquilo que aconteceu na nossa infância. Na verdade, como eu dizia, não quero que sintam culpa. Nós, mães, temos uma tendência muito grande para nos sentirmos culpados daquilo que aconteceu com os nossos filhos na infância. Lembrem-se de uma coisa, e todos nós devemos lembrar-nos disto. Os nossos pais fizeram o que puderam com aquilo que tinham na altura. Pais tomam decisões ao segundo. Tudo o que acontece acaba por também eles os engolir, não é? E eles não conseguem pensar na melhor resposta, na melhor atitude a ter. E na verdade, muitas vezes eles também não sabem. Pensem que os pais, quando têm filhos, têm 20, 30 anos. O que é que eles sabem da vida nessa altura? O que nos controla as emoções e é aquilo que nos ajuda no relacionamento com os nossos filhos, o controle emocional, vai-se desenvolvendo ao longo da vida. Ora, aos 20, 30 anos nós ainda vivemos muito pouco tempo e, portanto, a inteligência emocional ainda não está desenvolvida. O que nós vamos fazer é muitas vezes imitar os nossos modelos. Aqueles modelos que nós muitas vezes dissemos que não queríamos imitar. Por outro lado, não é só isso que nós fazemos. Enquanto mães, nós também reagimos às características dos nossos filhos. E por isso é que nós acabamos por ter relacionamentos diferentes, quer com o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, e assim sucessivamente. Porque nós também somos diferentes à medida que o tempo vai passando. Porque os adultos também desenvolvem, não é? Então, além da inteligência emocional, também temos as características dos filhos e também temos as nossas próprias e o nosso próprio desenvolvimento. Então, neste relacionamento que a mãe desenvolve com a filha, o que é que ela é? Particularmente, hoje vamos falar das filhas. O que é que a mãe é? A mãe é sempre o porto seguro. O que é isso de porto seguro? É engraçado, quando pensamos no termo porto seguro, os barcos andam pelo mar todo e de repente, quando é necessário, vão para um porto e ficam lá atracados à espera eventualmente que passe um temporal, à espera de qualquer coisa. A verdade é que eles precisam de recorrer àquele espaço, àquele sítio onde podem ficar presos ao cais e depois então eles voltam a zarpar, voltam a ir para a água para navegar. Então este porto seguro é uma responsabilidade muito grande que as mães têm.
Porque enquanto mães, qual é o papel então deste porto seguro? É encorajar, é incentivar, é proteger, é guiar, é apoiar, é sonhar juntamente com a filha. E é aqui que muitas vezes as coisas começam a correr mal, não é? Porque as mães também querem evitar sofrimento aos filhos. E ao evitarem este sofrimento, ao querer protegê-las, muitas vezes transmitem mensagens erradas às filhas. Transmitem-lhes a imagem de que elas não são capazes de se defender sozinhas, não são capazes de conseguir fazer as coisas sozinhas, não são capazes de lidar com a decepção. E então as mães começam a fazer aquilo que não devem. 5 coisas. Começam a ser mais exigentes. Começam a ser mais hostis, começam a ser, deixa-me consultar aqui os meus papéis, começam a desaprovar as filhas, começam a ser muitas vezes rivais da própria filha, porque há muita coisa em causa. E as mães não são perfeitas, lembram-se? As filhas também não, mas as mães também não são. Quando estas coisas acontecem, e deixa-me fazer aqui um parênteses, entre os 2 anos e os 4 anos e meio, nós falamos já nisto quando falamos do papel do pai e do papel da mãe, num live anterior. Quando a criança chega a esta idade, ela deixa de ser bebê. Aos 2 anos deixa de ser bebê. E, portanto, já não precisa tanto daquele abraço da mãe, daquela proteção, daquele mimo, daquele colo tão fechado como era até aí. E o papel do pai aqui toma uma importância fundamental, porque o pai incentiva a aventura, incentiva a exploração, permite à menina perceber o diferente, porque o pai é diferente, é homem, não é? Permite o diferente da mãe, permite que a menina se identifique com o seu próprio género, permite que a menina ganhe segurança em si própria quando estica os seus limites, quando testa os seus limites e percebe que é capaz. Nesta fase, muitas vezes, as meninas até são chamadas Maria Rapaz. Conhecem a expressão? É muito interessante porque elas sobem aos muros, trepam às árvores, metem-se em situações que podem até correr mal. E isto para susto das mães e muitas vezes para discussão dos casais. Porque nem um nem outro percebem que este período de desenvolvimento é fundamental para desenvolver a identidade feminina daquela menina. É fundamental para haver uma separação e é quase uma experiência. Como é que é viver num mundo que a criança já percebe como ameaçador, com uma pessoa que é diferente da mãe, porque é o pai, tem um género diferente, tem uma forma de agir diferente e, portanto, ela vai conhecer o mundo e conhecer um relacionamento, uma forma de relacionamento diferente. E como é que o pai não sabendo isto, a mãe não sabendo isto, como é que vão permitir e aceitar este tipo de desenvolvimento que a criança quase procura por ela? Nesta altura, há um afastamento emocional da mãe. É muito breve, porque passado um bocadinho, aos 6 anos, a menina começa a desenvolver a feminilidade. E então o que é que acontece? Aquele quase afastamento, aquele tempo em que ela era Maria Rapaz, aquele quase afastamento da mãe, volta a ser recuperado. Ou seja, ela volta, porque teve uma boa relação com a mãe até aos 2 anos e lembra-se disso, daquele porto de abrigo, daquele porto seguro, ela volta a reconciliar-se, a aproximar-se da mãe. Para quê? Para fazer dela o seu modelo. E o modelo aqui é muito importante. É um modelo de mãe, é um modelo de esposa, é um modelo de mulher, é um modelo de profissional, é um modelo de mãe, é um modelo de filha da sua avó, portanto. E tudo isto lhe é passado através das atitudes e da proximidade. Porque é que muitas vezes é nesta altura que as coisas começam a correr um bocadinho mal entre mãe e filha? Muitas vezes começa-se a assistir a uma hostilidade mais presente neste relacionamento. E esta hostilidade muitas vezes instala-se e muitas vezes até começa na filha. Porquê? Porque pode ser que neste sistema a mãe apareça como alguém que tem mais poder lá em casa. Mais poder do que o pai, mais poder do que outra pessoa qualquer. Pode ser que seja uma mãe que, além de ter mais autoridade, pode muitas vezes ser mais exigente com a filha.
E ao ser exigente com a filha, está a deixar de ser o porto seguro. Então a filha percebe isto como uma rivalidade. E como é também modelo, a mãe funciona como modelo, então se a mãe tem mais poder, a filha também quer ter mais poder. Se a mãe faz, ela também quer imitar. Mas isto não pode acontecer. Porquê que não pode acontecer? Ela querer imitar a mãe? Pode acontecer sim. O que tem é que ser resolvido logo pela mãe e pelo pai. Pelo pai, que também é figura de autoridade e também trata da imposição de regras e de limites, que também existem nesta fase. Apesar da menina estar a desenvolver a feminilidade e estar mais ligada à mãe, não significa que o pai não seja uma influência, não continua a ser uma influência. Porque o que eles construíram entre os 2 e os 4, 5 anos não desapareceu, antes pelo contrário, vai sendo reforçado à medida que o tempo vai passando. Então, como é que esta hostilidade muitas vezes, ou esta tentativa de ter poder, como é que muitas vezes se modifica? Transforma-se numa relação, pode transformar-se numa relação uma relação tempestuosa, de hostilidade, para uma relação de inversão de papéis, em que a menina, querendo ter mais força do que a mãe, passa a ser mãe da mãe, quase levando a mãe a ser filha dela, ou seja, a trazer a sua criança interior, a criança interior que todos nós transportamos dentro de nós, a trazer a sua criança interior mais ao de cima. E, portanto, as decisões quase passam a ser tomadas pela filha. É preciso fazer alguma coisa, então a filha decide. E a mãe concorda, pois também não tem mal nenhum, não viu mal nenhum nisso. Rapidamente, os papéis transformam-se. E imaginem um bote, ok? Um bote com remos. E o pai e a mãe deviam estar a segurar cada um no seu remo e a filha a segurar num remo diferente. E de repente eles vão na água, vão lá navegar e a filha levanta-se, fica de pé no bote, portanto o sistema começa a ficar instável, vai para o pé do pai, diz à mãe para se levantar e ir para o lugar dela, e a mãe levanta-se e o sistema fica outra vez instável e de repente começam a remar. Mas a filha está no sítio da mãe, a mãe está no sítio da filha e, portanto, o desequilíbrio aqui instala-se definitivamente. Até que o sistema perceba, e este sistema da família, perceba que, desta forma, não há desenvolvimento harmonioso de todas as pessoas ou de cada uma das pessoas. O pai deixa de ter a sua esposa ao lado, ou a sua companheira, e passa a ter a filha. E a mãe, que devia estar a ter a atenção, o mimo, o carinho do pai, passa a ficar um pouquinho mais de lado. E a filha toma conta daquela relação, ficando muitas vezes a tal rivalidade, porque tinham o mesmo namorado com que a filha brincava, obviamente não é namorado, não é? É o tal diferente, que eu falava há pouquinho. Fica aqui a filha no meio do casal. Estamos a falar de filhas, isto pode acontecer também com os meninos, ok? Mas hoje estamos a falar de filhas, vamos nos cingir a isso. E esta relação mãe e filha, que não é uma relação equilibrada, pode trazer algumas marcas, normalmente traz algumas marcas para toda a vida, porque aquela mãe acaba por ficar dependente da filha para tomar decisões, para ter força, passa a fazer da filha o seu porto de abrigo. E a filha passa a sentir-se mais forte, obviamente é cúmplice também, tem poder, mas por outro lado há uma parte da infância dela e depois da adolescência que não é desenvolvida. E mais tarde isto precisa de ser resolvido, sob pena de, quando esta menina cresce e se transforma numa mulher, ter alguma dificuldade em ter uma relação de independência e de autonomia para com a mãe, o que dificulta os relacionamentos que ela possa vir a ter na vida adulta, por compensação ou por inibição. Ok? Isto é qualquer coisa que nós podemos esclarecer mais tarde. Então, o que é que deve acontecer nesta altura? Mãe e filha devem conversar muito, claro que sim. Podem ir às compras juntas, claro que sim. Podem ir à manicure juntas, claro que sim. Ao cabeleireiro, sim, sem dúvida. Devem fazer coisas juntas. A mãe com a filha, porque é o seu modelo de feminilidade, mas os três em conjunto. Se não existirem mais irmãos, se existirem mais irmãos, toda a família deve fazer coisas juntos. No sentido de se manter os papéis de cada pessoa vívidos e ativos. Tal questão do bote. Se um deixar de remar,
o bote não vai em frente, começa a andar em círculos. E o desenvolvimento da família, o progresso da família, quer enquanto família, quer o desenvolvimento de cada um dos seus membros individualmente, é prejudicado. É muito mais difícil fazer um bote andar em frente quando alguém está a remar para o outro lado ou deixou de remar. Portanto, pai e mãe precisam de estar aqui muito em sintonia. É muito importante que a filha sinta que é importante para o pai enquanto filha, não enquanto substituta da mãe. Portanto, quando o pai se apercebe, a mãe se apercebe que existe este tipo de dualidade, ou dependência, ou simbiose quase, como acontece em alguns casos, entre mãe e filha, o pai deve intervir e deve lembrar à mulher, à esposa, que ela é a mulher dele, e à filha também, que gosta muito dela como filha e quer que ela permaneça dessa maneira. E deve encorajá-la, com certeza. Ok? Vamos ver se existem algumas perguntas. Eu vou dizer aqui lá algumas pessoas. O Bruno Pereira. Quando a mãe se impõe mais do que o pai e se interfere com o desenvolvimento da filha. É verdade, Bruno. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Quando a mãe se impõe mais do que o pai, a filha começa a ter mais poder, começa a imitar o poder da mãe. Portanto, quando a mãe se impõe mais, a filha quer imitar esse poder. Por outro lado, quando a mãe se impõe, mesmo que a filha nem queira imitar esse poder, vamos imaginar uma situação em que isso não aconteça, ok? A filha não quer imitar o poder da mãe. Mas pode fazer com que ela perca o respeito pelo pai. Ou pode ser que ela perceba os homens como sendo iguais ao pai. E, portanto, alguém que ela terá que dominar necessariamente. Ela terá que se impor com ele. Ou seja, não haverá uma relação de igualdade, mas sim uma relação de um fica mais forte e o outro mais fraco. E neste caso, se ela imita a mãe, o pai é mais fraco e a mãe é mais forte. Okay? Mas há muitas razões para os pais se afastarem, não é? Ou a mãe mandar mais. Pode ser que o pai se tenha simplesmente alienado e queira participar menos na vida da família, por vários motivos. Pode ser que, porque o pai durante os 2 primeiros anos não participou tanto da vida dos filhos, pode ser que ele não se sinta capaz depois de participar mais tarde. Naquela altura em que a menina começa a perceber o diferente, começa a perceber a sua identidade e se afasta emocionalmente da mãe, para não ficar dependente dela emocionalmente. Quando se fala em dependente emocionalmente, significa que as crianças têm que compreender que o mundo pode ser percebido como um lugar ameaçador, mas elas vão ter capacidade para lidar com essas ameaças que ela passa a conhecer e a ultrapassar, sem ficar só no colinho, no porto de abrigo. Um barco nunca poderia ir de um continente ao outro se ficasse sempre no porto de abrigo. Tem que explorar, tem que perceber que a viagem vai correr bem, poderá ter obstáculos que serão eliminados, que serão ultrapassados e chegarão ao outro porto, chegarão ao seu destino, ao seu objetivo. Isto tem que ser experienciado também pelas crianças. Porque é que muitas vezes os pais também não se envolvem nisto? Porque o seu relacionamento não é saudável. Porque há demasiada crítica, porque há demasiadas discussões, porque há demasiado silêncio entre os dois, porque eles não sabem resolver conflitos e deixam que o ressentimento se instale. E quando o ressentimento se instala no meio de um casal, o amor tende a desaparecer, porque com ressentimento não há sentimento amoroso. Mesmo pode haver, mas ele é afogado. Hoje estou a falar muito de água. Ele é afogado pelo ressentimento, não é? A pessoa sente que a outra pessoa não o aprova ou não a aprova, sente que provavelmente não é capaz, sente que não está para se incomodar, sente que não está para estar sempre a enfrentar o erro, e então afasta-se. Sob pena de os filhos crescerem de facto sem a figura masculina presente. Reparem, um pai não precisa de estar tanto tempo presente, mas quando está presente tem que de facto exercer a sua posição de pai. O seu papel é uma função. Quando está presente com os filhos, com a esposa, tem que exercer a sua função de pai, de marido, de companheiro. Ok? É interessante porque a mãe, por ser o porto-abrigo, por ser a figura de vinculação, ela cria a estrutura dentro de casa.
cria a cola quase entre os seus membros, é sempre mais protetora, está sempre pronta a acolher. O pai cria outro tipo de estrutura. O pai manda os filhos para a aventura, incentiva-os à aventura, incentiva-os a enfrentar o desconhecido. Diz-lhes que eles são capazes, que eles podem enfrentar o futuro com confiança. Muitas vezes da parte do pai que vem a vontade de trabalhar, a vontade de ganhar dinheiro, de ter ambições. Claro que a mãe também, a mãe é um modelo, mas é um modelo mais dentro de casa, que incentiva para a vida, quando ela própria é modelo de mulher, é modelo de esposa. É interessante porque vejo muitas vezes mães que se dedicam ao seu papel de mãe, quase como se fosse missão de vida. Houve uma altura que eu própria pensava, meu Deus, eu se fosse só mãe, era mesmo muito feliz. Mas aos poucos eu fui percebendo que isso é uma dependência muito grande dos meus filhos e eles não merecem que eu seja tão dependente deles, porque depois eles percebem-me, e estou a falar de mim particularmente, mas com certeza acontece com outras mães, percebem-nos como uma carga, como alguém por quem eles são responsáveis e não podem ir à vida deles, construir o futuro deles, porque têm que tomar conta da mãe. Ora, mais cedo ou mais tarde isso vai se virar contra a mãe, iria virar-se contra mim. Então, a mãe é mãe, mas tem que se tornar indispensável. Indispensável não no sentido de deixar de ser mãe, mas no sentido de deixar que os filhos não precisem de estar no porto de abrigo. Voltando aos barcos, possam ir navegar. E depois, quando precisarem, voltam e a mãe está lá. Mas a mãe é mais do que isso, é mulher. Deve ter projetos, deve ter objetivos de vida, deve ter amigos, deve ter saídas, deve ser todos os papéis que os seus filhos possam ter, que as suas filhas possam ter. A mãe deve ser um modelo. Reparem, é interessante pensarmos que, por exemplo, o sucesso das mães é muitas vezes interpretado pelas filhas como o seu sucesso. Tipo, se a minha mãe conseguiu, eu também vou conseguir. Deixem ler aqui alguma pergunta que a minha equipa já me pôs aqui. O que é imprescindível para um relacionamento saudável entre mãe e filha? Ok, relacionamento saudável entre mãe e filha. Eu não sei que tipo de relacionamento é que existe, mas nunca pode ser um relacionamento de dependência. Nós, quando estamos numa relação entre mães e filhas, nós temos uma coisa chamada amor. O amor dos adultos, e uma mãe é uma adulta, deve ser um amor dentro de nós. Nós não precisamos de estar com a nossa filha ali na frente para sentirmos o amor dela, para sentirmos que a amamos. Ela não precisa. Ela pode explorar o mundo, ela pode construir a sua família, construir a sua profissão, construir a sua rede de amigos, ter os seus relacionamentos. A mãe sabe que não é pelo facto da filha não estar com ela naquele momento que ela não gosta dela. Gosta. É sempre uma relação que vai ficar para sempre. Começou dentro do útero, consolidou-se naquelas primeiras horas de vida em que a mãe amamentou o bebê e vai ficar para sempre como um modelo de relacionamento. Portanto, é mesmo muito, muito importante. Esta é uma dica. Não deixem que o amor seja dependente, que o amor seja um amor de criança, um amor de bebê, que precisa que a mãe esteja presente para se sentir amada. Por outro lado, outra dica que eu posso dar é: não discutam, não vale a pena. Se há coisa que eu me arrependo enquanto mãe, foi das discussões que eu tive com os meus filhos. Não vale a pena, é mesmo o tal controle emocional. É nós pensarmos o que é que está em causa aqui. Muitas vezes os nossos filhos fazem asneiras para nos provocar, para terem mais atenção da nossa parte. Se nós pensarmos que isto é para terem mais atenção da nossa parte, nós podemos relaxar e perguntar: ok, o que é que está aqui em causa mesmo? Será que ele precisa mesmo de atenção? Então o que é que eu posso fazer para dar atenção de uma forma saudável? Ok? Deixem-me ver aqui mais uma pergunta, só para beber um bocadinho de água. Qual é o papel do pai no relacionamento mãe e filha? O pai é quase como se fosse aqui o fiel da balança. Sabem aquela balança de pratos? O pai é quase o fiel da balança. Ajuda a mãe, dando-lhe apoio,
carinho, mimo, atenção, comunica com ela, deixa que a mãe fale com ele, para que ela, enquanto mulher, se sinta bem no seu papel de mulher, de mãe, de esposa. Este é o papel do pai. Relativamente à filha, é encorajá-la, dizer e mostrar que se ela precisar de alguma coisa, ele está ali para ela. Mas ele gosta dela no papel de filha e a mãe no papel de companheira. Ok? Mais alguma questão? Vamos aqui. Pedro Silva. Nas famílias monoparentais, onde o pai está distante, imigrado, por exemplo, como poderá a mãe encontrar esse equilíbrio? É mais difícil, não é? De vez em quando a mãe tem que tomar o papel do pai. É quase como se fosse uma função. A mãe não deixa de ser o porto de abrigo, não deixa de ser o porto seguro, mas inclui aqui outras funções. É quase como se ela de repente tivesse duas funções. Tem que encorajar, porque ela é o porto seguro, mas ao mesmo tempo tem que incentivar, tem que empurrar, tem que dizer: tu és capaz, vai. E quanto às regras e aos limites, que normalmente é muito bom que sejam os dois pais a colocá-los, a mãe tem que os ter bem presentes e fazê-los bem presentes aos filhos. E lá está, educar muito pelas escolhas. Por consequência, se isto acontecer, então isto acontece. Se isto não acontecer, então isto vai acontecer. É uma escolha tua. Portanto, é muito criar o relacionamento com o mundo exterior, o mundo social, a responsabilidade social, que é muito incutida pelo pai, sem dúvida. Não é assim tão fácil. Mas é mais fácil. O nosso tempo está a chegar ao fim. Deixa-me ver, tem aqui mais uma questão. Como se deve proceder à mudança de um relacionamento mãe e filha que funcione no molde de relações de melhores amigas? Pois, diz-se que, e com razão, que nós só podemos ter uma mãe, mas podemos ter muitas amigas. Então é muito importante que as mães valorizem as mães e as filhas valorizem muito esta função, a função da mãe. Mãe é muito importante para nós. Em qualquer idade a mãe tem sempre importância, em qualquer idade. Então é importante que as mães conversem, a mãe e a filha conversem e combinem que terá que haver alguma mudança na relação delas. Se calhar há algumas coisas que as mães não devem contar às filhas e que as filhas não devem contar às mães. A não ser que seja mesmo vontade de uma e de outra, mas não enquanto amigas, mas sim mãe e filha. Então terá que haver aqui uma mudança. E muitas vezes era bom que isto se fizesse de forma tranquila, mas muitas vezes não é tranquila, até porque uma e outra não sabem muito bem como ter uma vida com uma relação diferente da sua mãe. Terá que haver aqui algum distanciamento emocional. Nós estamos mesmo no fim e eu queria deixar aqui só um breve apelo quase. É que nós todos nos possamos reconciliar com as nossas mães da infância. Muitas vezes os filhos passam a vida inteira ressentidos com o que aconteceu na infância e, na verdade, os nossos pais, as nossas mães cometem muitos erros. Nós, enquanto pais, enquanto mães, também cometemos muitos erros. E a verdade é que se nós não fizermos aqui deixar no passado o que é do passado, o que é mau fica no passado, o que é bom trazemos junto com o amor que sentimos, trazemos dentro de nós. Faz parte de nós porque é bom. Faz parte do passado porque não nos interessa transportar isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos acabar por transportar ou transferir esse peso, esse ressentimento do passado para os nossos próprios filhos. E vamos estar a influenciá-los a eles e a condicionar o seu caminho. Porque o amor é mesmo muito importante. Então, vamos terminar com isto. Mães não são perfeitas, filhas não são perfeitas, cada um faz aquilo que pode, mas lembrem-se, os ressentimentos do passado ficam no passado e com a nossa filha, com as nossas filhas, nós vamos ser aquele porto de abrigo, aquela mãe que apoia, encoraja, incentiva, não critica,
comunica bem, ok? As perguntas que eu não responder agora, eu vou responder depois mais tarde, lá embaixo no Facebook ou no YouTube. Sigam-nos, partilhem e até para a semana.